Você já parou para pensar qual que é a diferença entre uma placa-mãe mais barata e uma mais cara? Nesse vídeo eu vou direto pro assunto. Então, vamos falar aqui as principais diferenças. Primeiramente, em placa-mãe mais cara, você tem um chipset melhor. Eu não vou estar explicando muito bem aqui o que é o chipset, eu já fiz um vídeo falando melhor sobre isso, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Mas normalmente o que o pessoal mais olha entre uma placa-mãe mais barata e uma mais cara é o chipset. Mas basicamente, com o chipset melhor, você pode ter, por exemplo, mais conexões PCI Express e pode fazer overclock. Enfim, vamos aqui para a próxima vantagem. Tem um componente na placa-mãe chamada BIOS. Para quem não sabe o que é BIOS, ele basicamente é o responsável por tarefas simples, como reconhecer o hardware que você está usando, verificar o relógio, fazer a inicialização do sistema. Enfim, é coisa simples, mas sem isso o computador não funcionaria. Ao menos não funcionaria do jeito que a gente está acostumado. Ou seja, com uma placa-mãe mais cara, você pode ter uma BIOS com mais memória. E não só isso, além de você poder ter uma BIOS com mais memória, você também pode ter Dual BIOS. Isso é muito útil para se caso você for fazer uma atualização, alguma atualização beta e der ruim, aí você pode usar outra BIOS. Ou tem até mesmo casos que uma BIOS queima e a outra continua funcionando e por causa disso seu PC ainda continua funcionando. Mas eu falei aqui que dá para ter uma maior memória na BIOS com placa-mães mais caras. E isso seria útil para quê? Isso basicamente seria útil porque você pode ter uma interface mais bonita, mais coloridinha, com mais memória. Além disso, a principal utilidade disso, de ter mais memória na BIOS, é que você pode ter atualizações por mais tempo. Atualizações de BIOS, e essas atualizações podem ser muito úteis porque pode trazer compatibilidade para processadores mais novos. Se você usa processadores da Intel, isso não vai, digamos assim, ser muito útil, até porque a Intel não costuma aproveitar o mesmo socket de processadores. Agora a AMD, por exemplo, ela tem Ryzen de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, usando tudo o mesmo socket, a M4. E para quem comprou uma placa-mãe lá na época dos Ryzen de primeira geração, se essa placa-mãe tem uma BIOS com muita pouca memória, pode ser que ela não suporte os Ryzens, por exemplo, de terceira geração. Agora, se ela tiver mais um pouquinho de memória, ela já pode suportar os Ryzen de terceira geração. É claro que isso aí não depende só de quanta memória sua BIOS tem, mas também depende da fabricante querer te dar essa atualização. Então é importante você priorizar marcas mais bem renomeadas no mercado, como Asus, ASRock e até mesmo MSI. Essas são as que eu lembro aqui de cabeça, pelo menos. Além disso, com placas mães mais caras, você pode ter mais VRM e mais capacitores. Tudo isso te ajuda a entregar uma tensão mais correta para o processador. Isso aqui que eu falei não é uma coisa tão útil para usuários comuns, até porque isso vai fazer toda a diferença, principalmente para quem faz overclock, mas até mesmo para você que não faz overclock, isso aqui que eu falei pode ser um pouco útil, porque isso pode dar uma vida maior para o seu processador e para a memória RAM, porque vai estar entregando uma energia, uma tensão mais correta. E uma coisa meio óbvia de se falar é que elas normalmente vão possuir uma melhor construção. Isso inclui RGB, uma melhor solda que pode te dar uma melhor duração de vida da placa-mãe, melhor dissipação também, por exemplo, já estava me esquecendo aqui. Tem várias coisas aqui que pode envolver nessa coisa que eu falei aqui de uma melhor construção. Além disso, placa-mãe mais cara pode ter um melhor sistema de áudio. Hoje em dia isso não faz tanto a diferença. Áudios diretamente da placa-mãe antigamente, isso fazia até que muita diferença você pegar uma placa-mãe mais barata e outra mais cara, mas hoje em dia isso realmente faz pouca diferença. Eu acho meio difícil de você perceber a diferença disso, mas pelo menos nas especificações, as placas-mães mais caras possuem um melhor sistema de áudio. Além disso, eu já falei aqui, mas só retomando, você pode ter mais conexões na placa-mãe, como eu falei, PCI Express, mas também pode ser USB, por exemplo, e também você pode ter proteção contra picos de energia. Muita gente pensa que a parte responsável por proteção contra picos de energia é a fonte, e de fato é a fonte, porém você pode ter vários itens responsáveis por proteção de picos de energia. Como eu já fiz um vídeo aqui no canal, você pode usar um filtro de linha que vem antes da fonte, já vai estar te protegendo contra picos de energia. Se você quiser ver esse vídeo, eu tô deixando o link dele aqui na descrição também. Então olha só, caso você estiver usando um filtro de linha, se vier um pico de energia muito alto, ele pode queimar o filtro de linha, e se for muito alto mesmo,
ele ainda pode queimar a fonte, e se ele queimar a fonte, ele pode chegar na placa-mãe. E agora, quem vai estar sendo o responsável por te proteger contra picos de energia vai ser a placa-mãe. Então entenda, não é só a fonte ou só filtro de linha que te protege. Placa-mãe também te protege contra picos de energia. É claro que raramente vai chegar picos de energia na sua casa, depende da região onde você mora e tudo mais. Eu acho bem difícil acontecer um pico de energia que passa fonte e tudo mais e chega na placa-mãe. Mas pode acontecer, vai que. Enfim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Não tem muito mais o que eu falar. Eu já falei aqui as principais diferenças entre placas-mães mais caras e mais baratas. Agora, quem vai decidir se compensa você comprar isso ou não é você. Pode ser realmente que não compensa. Mas, enfim, além disso aqui que eu falei, pode ter várias outras vantagens. Por exemplo, eu tô entrando aqui no site da ASRock, uma placa-mãe B450M Steel Legend. Se a gente descer aqui, dá pra gente ver um monte de vantagens dessa placa-mãe, que ela já é uma placa-mãe, digamos assim, mais high-end, uma placa-mãe mais cara, comparada a outras placas-mães mais baratas. Ela tem um slot PCI de aço, olha só, ele é mais bem feito, né? Tem essa tecnologia aqui, tem, por exemplo, dissipador de alumínio, bobina de energia, capacitores, eu não entendo muito sobre isso daqui, PCB, enfim, inúmeras vantagens. É claro que depende de placa-mãe para placa-mãe. É importante você entrar no site dela e ver. Quem vai decidir se compensa uma placa-mãe mais cara ou não é você. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e tchau!